Capítulo 2. Das vantagens. Artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1. Indenizações. Inciso 2. Gratificações. Inciso 3. Adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 1ª. Das indenizações. Artigo 51. Constituem indenizações ao servidor, inciso 1º. Ajuda de custo. Inciso 2º. Diárias, inciso 3º. Transporte. Inciso 4º. Auxílio moradia. Artigo 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos 1º a 3º do artigo 51, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. Subseção 1ª. Da ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2º. A família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano, contado do óbito. Parágrafo 3º. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2º e 3º do parágrafo único do artigo 36. Artigo 54. A ajuda de custo corresponderá ao valor de 1 mês de remuneração do servidor na origem ou, na hipótese do caput do artigo 56, ao valor de uma remuneração mensal do cargo em comissão. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo a servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso 1º do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Subseção 2ª. Das diárias. Artigo 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens de diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Parágrafo 3º. Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes, irregularmente instituídas,
ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput. Subseção 3ª. Da indenização de transporte. Artigo 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Subseção 4ª. Do auxílio moradia. Artigo 60-A. O auxílio moradia consiste no ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de até 2 meses após a comprovação da despesa pelo servidor. Artigo 60-B. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1º. Não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor. Inciso 2º. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupa imóvel funcional. Inciso 3º. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município onde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Inciso 4º. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Inciso 5º. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo direção e assessoramentos superiores das níveis 4, 5 e 6, de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalentes. Inciso 6º. O município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor. Inciso 7º. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município, nos últimos 12 meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período, é. Inciso 8º. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Inciso 9º. O deslocamento tem ocorrido após 30 de junho de 2006. Parágrafo único. Para fins do inciso 7º, não será considerado prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso 5º. Artigo 60-C. Revogado. Artigo 60-D. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, da função de confiança ou do cargo de ministro de Estado ocupado. Parágrafo 1º. O valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro de Estado. Parágrafo 2º. O valor do auxílio moradia será reduzido em 25 pontos percentuais a cada ano, a partir do 2º ano de recebimento, e deixará de ser devido após o 4º ano de recebimento. Parágrafo 3º. O prazo de que trata o parágrafo 2º não terá sua contagem suspensa ou interrompida na hipótese de exoneração ou mudança de cargo ou função. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo de 4 anos após encerrado o pagamento do auxílio moradia, o pagamento poderá ser retomado se novamente vierem a ser atendidos os requisitos do artigo 60-B. Artigo 60-E. No caso de falecimento, exoneração,
colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel. O auxílio moradia poderá ser mantido por um mês, limitado ao valor pago no mês anterior.